Nesses dias nós estamos falando sobre a expansão da igreja e a implantação dela nas esferas da sociedade. E de uma forma tão linda e rica e poderosa, o Senhor tem falado conosco, culto pós-culto, escolas bíblicas, seminário de exposição bíblica, ajuntamentos em mesas. O Senhor tem nos tratado e tem nos conscientizado daquilo que Ele quer que a igreja faça. Glória a Deus por isso. E hoje pela manhã, mais uma vez, fomos tomados de um ensinamento maravilhoso que nos trouxe mais um nível de responsabilidade. E na ministração que eu tive a oportunidade de ministrar, passada, eu falei como manter-se a igreja na palavra quando ela nasce, quando ela está respondendo à vontade de Deus na sua expansão. E literalmente nós aprendemos que só tem o meio da igreja se manter posicionado ou posicionada naquilo que foi chamado para fazer. Não só pelo conhecimento da palavra, mas pela prática e a obediência que ela exige que nós praticamos e obedecemos. Conhecimento sem prática gera incredulidade e inchaço no outro. Porque quando eu prego e não pratico, eu gero incredulidade ou inchaço nos que me ouvem. E a igreja, quando ela está comissionada para atingir as esferas da sociedade, ela precisa ser coerente com o que ela prega e responsável com o que ela vai praticar. E isso vai gerar literalmente um impacto na sociedade. Porque tão poderoso é o ensino e tanta influência você vai exercer na sua prática. Então você ensina e pratica. E isso vai gerar a expansão e a implantação da igreja em todas as esferas da sociedade. E hoje nós vamos falar quais são os frutos de uma igreja que nasce e é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Qual que é os frutos dessa igreja? Então nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. E aí eu quero acompanhar junto com você as escrituras. Vamos ler de novo o 17 e nós vamos seguir adiante. Diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Diga comigo, pregar o evangelho. Deixa eu entrar numa aspa com vocês. O que é pregar o evangelho? É anunciar uma notícia que alguém ainda não ouviu, ou anunciar essa mesma notícia para alguém que já ouviu, mas talvez está perdido no caminho. Esse é o evangelho. Alguém que conhece e não pratica, alguém que inchou com conhecimento, mas não praticou. Então esse evangelho, ele tem um poder. Vamos dar continuação na leitura. Não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Aleluia. Então vamos entender um pouquinho mais adiante como ele vai confrontar a eloquência do homem e a sua sabedoria. Porque existe a sabedoria que vem do alto, e os homens dizem que tem a sabedoria da terra, que eu não costumo dizer que é sabedoria, eu costumo dizer que é conhecimento. Eu costumo dizer que há uma separação entre a sabedoria e o conhecimento. Sabedoria vem do alto, conhecimento você adquire na terra. Então nós entendemos que o Senhor nosso Deus
no livro de Provérbios, ele vai dizer que a sabedoria estava presente em tudo que foi criado, e na beleza da sua criação, ela se fez presente. Então nós vamos entrar no mérito da sabedoria. Vamos dar continuação do texto, que vai nos trazer conscientização dos contextos que veremos abordar dentro daquilo que o Senhor está nos propondo para essa noite. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei as inteligências dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o erudito? Aonde está os questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus ao mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou Deus salvar aqueles que crê por meio da loucura, da pregação. Prove Deus salvar pela loucura da pregação, do que? Do evangelho, uma boa notícia. Deus pega o traficante e faz ele se tornar um pastor pela palavra, diga aleluia. Isso é loucura para o juiz, isso é loucura para o promotor que deu uma sentença para esse ladrão, podemos dizer que é ex-ladrão. E nós entendemos que isso vai nos trazer uma consciência. Vamos literalmente dar continuação ao 22. Aos judeus pede sinais milagrosos, e os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, a qual de fato é escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Irmão, esse Cristo, ele foi encarnado em uma figura humana que revelou uma soberania suprema, em um poder a qual ninguém consegue explicar. E eu faço parte dessa loucura. Quando você para comparar diante de Deus, o sábio e aquele que não tem conhecimento, Deus vai comparar os dois no mesmo nível de amor. Deus não deixou de amar o que não tem conhecimento e o que tem, porque o amor de Deus nos constrange para todas as esferas da sociedade e do intelecto humano. Jesus revela isso de uma forma tremenda. Os mestres e os doutores da lei, os homens de alto conhecimento, de cadeias, de teologias, como os fariseus, os sumos sacerdotes, os escribas, eles estavam diante de Jesus, querendo julgar Jesus por uma causa espiritual, ou por se sentir afrontado pelas ações que Jesus fazia, por meio da divina presença do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus não poderia fazer nada se não fosse por meio do Espírito Santo. O próprio Nicodemos, doutor da lei, um mestre, que literalmente ensinava e julgava dentro do seu conhecimento da lei. Literalmente ele vai ter um encontro com Jesus e vai falar assim: mestre, homem nenhum pode fazer o que você faz se Deus não for com ele. Então Jesus não anunciava a sabedoria, Jesus manifestava poder do alto. Irmão, para nós, talvez que alguns que não entendeu, ainda é loucura essas coisas, mas glória a Deus. Então vamos dar continuação nesse segmento, que ele vai dizer assim no versículo de número 24: mas para os que foram chamados, tanto judeu como a grego, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. A fraqueza de Deus é mais forte
do que a força do homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês entenderem a interpretação desse contexto que lemos nesse texto. Como Deus revela a sua fraqueza? É uma pergunta que cala todos nós. Como Deus revela a sua fraqueza? Por meio da sua semelhança, que é você. Deus revela a sua fraqueza por meio da sua pessoa, porque você é fraco, você não aguenta uma dor de barriga, você não aguenta uma dor de cabeça, e Deus revela a sua fraqueza, mas revela também a sua força no meio da humanidade do homem. Isso tudo confunde. Porque quantas vezes você disse que estava fraco e não tinha condição de fazer, e quando você foi fazer, milagres poderosos aconteceram através da sua vida. Quantas coisas foram feitas através da sua vida quando você você não tinha condição de fazer algo algum? Deus revelou quem Ele é na sua vida, porque você não pode, mas Ele pode através de você. Jesus não podia na sua humanidade. Jesus não podia na sua humanidade. Mas na gloriosa presença de Deus, Jesus fez coisas que homem nenhum fez até hoje. Como nós devemos viver? Por aparência? Ou pelaquilo que nos convenceu em Deus? O que me convenceu em Deus? É a palavra. Como é que você vence as suas lutas? Chorando, se lamentando, lambendo as feridas, murmurando, questionando. Como é que você vence as suas lutas? Como é que você vence os seus desafios? Pela palavra de Deus que te empodera. Na palavra você tem uma força que não vem dos homens. Na palavra você tem uma força que vem do alto. Você sabe do que eu estou te falando, porque você já superou coisas que ninguém poderia superar por você. Você já atravessou estações da sua vida que ninguém poderia atravessar, somente você na dependência de Deus. E você é resposta disso. Dentro de uma condição. Nós vamos ler o 26 e vai dizer assim: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu para que o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu para o mundo é a fraqueza, para que envergonha o que é forte. Ele escolheu para o mundo a insignificância, desprezando o que não é nada. É para reduzir nada o que é, a fim de que ninguém se vangloria diante dele. Nada do que você fizer será um ato de vanglória, porque você não tem condição de fazer nada. A Bíblia diz, no capítulo 6 de Coríntios, verso de número 3, que o homem não tem capacidade nem de pensar de si mesmo. Você sabe o que é isso? Até para você pensar, Deus te capacita. Até para você abrir a boca, Deus te capacita. Mas às vezes, nós queremos fazer do nosso jeito. Então, olhando para dentro dessa característica, existem 3 pontos que eu quero abordar dentro desse texto. Primeiro ponto, familiar. Segundo ponto, social. Terceiro ponto, missional.
A igreja reflete a família no mundo, transforma a sociedade e ela se torna a missão de Deus. Então, dentro dessa colocação, a minha família precisa ser uma influenciadora, um catalisador de Deus para transformar a sociedade que ainda não foi transformada, sendo ela uma missão de Deus na terra. Essa é a característica do que você precisa pensar em se tornar. Uma família que está sendo representada por Deus no reino do Espírito. Uma família que tem o poder e a capacitação pelo Espírito para influenciar a sociedade a ser transformada e a se tornar a missão que Deus separou para se tornar. Então, dentro dessa colocação, eu tenho alguns contextos que eu quero abordar junto com vocês. Que a igreja tem as suas fases: missionária, social e familiar. Amém? A igreja nasce, passa por um período doutrinário, desenvolve, cresce, se torna uma igreja para a cidade. Para que a igreja passa a ser na cidade ou para a cidade? Passa por esse processo que se torna a igreja para a sociedade. Então, a igreja, sem passar pelo processo, ela não está apta. Quando a gente falamos da igreja, a gente falamos das 3 classes: familiar, social e missional. Então, a sua família, ela precisa ser capacitada e empoderada pela palavra e vivendo na condução do Espírito Santo de Deus. Porque o maior alvo de Satanás é a sua casa. Não é o que você faz, é a sua casa. Família forte, sociedade transformada. Porque se a sua família for fragmentada pela palavra, raquítica espiritual, ela não vai suportar a pressão da sociedade e ela vai negociar a palavra de Deus. Porque ela vai achar que ela é esquisita. Mas é mesmo. Nós somos esquisitos. Para o mundo nós somos esquisitos. Para o mundo nós somos certinho demais. Para o mundo nós somos honestos demais. Mas é isso que temos que representar. É melhor você ser reconhecido como alguém honesto do que ser reconhecido como um crente corrupto. Você ser conhecido como alguém que fala a verdade do que ser reconhecido como alguém mentiroso. E olha só para o âmbito da sociedade que vivemos. O ataque, irmão, não está no que eu faço, está na minha casa, está na minha família, está nos meus. O ataque está contra a sua casa. Você talvez não ora mais em favor da sua casa, dos seus filhos. Marido não tem mais a unção sacerdotal para abençoar seu casamento, seus filhos, sua casa, tudo que Deus te deu. Quantos maridos aqui presentes conosco já não tem mais orado? Porque vai para a igreja, não precisa mais orar. Ora quando dá, ou talvez ora, ou talvez nós não ora, porque nós já vai para a igreja. Lembra das características? Primeiro, familiar. Segundo, social. Terceiro, missional. Então a igreja no mundo, ela é a missão de Deus. Diga comigo, a igreja no mundo, ela é a missão de Deus. Porque Jesus disse assim em Mateus 24. Ele vai dizer assim, 28. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando ele está dizendo ide, ele está dizendo assim: vocês não têm uma missão, vocês é a missão do Pai. Porque nós se tornamos a família do Pai, a esposa do Filho e a morada do Espírito Santo de Deus. Então nós se tornamos a missão completa de Deus.
Nós somos comissionados como família, como alguém que está inserido na sociedade, como alguém que carrega uma responsabilidade missional. Nós precisamos fazer a diferença onde nós somos. Então vamos literalmente transicionar nessa linha de pensamento. Tudo só é possível por meio da palavra e do Espírito. Porque você é espiritual, mas você também tem racionalidade. Quem aqui rasga a nota de 200? Até de 10? Ninguém, porque é racional. Quem aqui procura ficar dando beliscão no poste? Ninguém, porque é racional. Então nós entramos numa linha de raciocínio. Eu sei que eu faço parte de uma sociedade. Eu sei que os meus vizinhos me olham todos os dias quando eu chego e quando eu saio. Eu sei que o patrão aonde eu vou trabalhar, ele sabe o que eu carrego. Eu sei que o Zé da Quitanda já me viu ir lá 10 vezes. Então eu carrego uma responsabilidade social. Mas eu só tenho capacidade de influenciar pela palavra e pelo Espírito. Quem ama a palavra de Deus? É sinal que você ama o autor dela. Irmão, eu não consigo viver sem a palavra, eu morro. É o alimento do meu espírito. Todos os dias eu preciso dar pelo menos, como é que eles falam? Dar beijinho na flor. Todos os dias tem que dar beijinho na flor. Irmão, de verdade, se você não medita, se você não lê, como é que você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida? Você acha que as suas lutas você vai vencer no seu esforço? Você não vai, você vai ser abatido. Você só vence os seus desafios pela palavra de Deus. Você percebe que quando você não vai na palavra, você vai, vou falar uma palavra, mas ela é aceitável. Você faz cagada. Quando você vai para o seu esforço, você vai, você faz cagada. Agora, quando você vai pela palavra, você tem uma direção exata, porque Deus vê o que você não vê. Vamos então entrar para uma linha de pensamento entre o Espírito e a palavra, que nos molda e que nos conduz e que nos habilita. Amém? Vamos então voltar a alguns contextos para nós entender o texto que eu quero literalmente transmitir para a sua vida. Versículo 17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Como é que um homem pode desvaziar a cruz de Cristo? Quando ele vive pelos seus méritos e esquece que ele só foi regenerado pela cruz. E ele, numa falsa humildade, ele até anuncia, dando glória para Deus, mas esperando o aplauso dos homens e reconhecimento dos homens. Ele até literalmente maqueia, dá a glória para Deus, mas às vezes a gente entende que falta algo que literalmente está incumbido. Aonde? Na ação do Espírito Santo de Deus. Pregação sem o Espírito está desvaziando a cruz de Cristo. Pastor, como é que é esse negócio de pregação sem o Espírito? Eu prego o conhecimento, não revelação. Conhecimento liberta, mas não salva. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que salva é só a condução do Espírito Santo. Por quê? Ele te convence do pecado, te traz consciência do juízo, e ainda assim, é uma coisa tremenda, irmãos.
é uma coisa única. O Espírito, ainda assim, ele se torna para nós o penhor da nossa salvação. O que é o penhor? É Ele que é a propriedade que sinaliza que eu sou de Deus. É por meio do Espírito Santo que literalmente o céu sabe que eu sou de Deus. Porque se o Espírito está em mim, eu estou ligado no Espírito de Deus. E o Espírito de Deus intercede por mim e leva a minha vida diante de Deus. Como eu sou, como eu faço e como eu represento. É por meio do Espírito Santo de Deus. E eu quero conscientizar todos vocês que nós precisamos ter uma consciência limpa daquilo que nos traz uma instrução. Literalmente eu quero parafrasear com vocês o seguinte: para cumprir as 3 frases do crescimento da igreja, escuta isso: sem unção do Espírito Santo, não há pregação poderosa, não haverá pessoas convertidas, não haverá crescimento saudável na igreja. Sem a unção do Espírito Santo, não vai haver salvação. Quem aqui não quer que os seus sejam salvos? Todos nós queremos que os nossos sejam salvos. Irmãos, mas deixa eu deixar claro para você: não há salvação se não for por meio do Espírito Santo de Deus. Você carrega o Espírito, mas talvez, tem 3 sentidos que eu quero dizer. Talvez você entristeceu o Espírito Santo. Talvez você apagou o Espírito Santo. Talvez você não quer ser mais conduzido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, categoricamente, ele é uma pessoa. Você crê que ele está aqui? Você crê que ele está sentadinho aí? Você crê que ele está conduzindo a palavra? Você crê que ele está se encarregando da palavra chegar aos corações? Eu acho tão lindo a ação do Espírito Santo. Ele senta com você, ele conversa com você, ele te ensina, ele te faz lembrar daquilo que você já aprendeu. Isso tudo é bíblico que eu estou falando. Ele te faz lembrar. Que coisa tremenda, irmãos. Como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de algo que você não conhece? Fica difícil. Por que você não conhece? Porque você não medita na palavra que revela a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é a vontade de Deus impressa. Está aqui os ensinamentos que Deus tem para nós. Sabe por que eu ando tropeçando? Porque eu deixei de ouvir a Deus. Sabe por que você se esfriou espiritualmente? Porque você abandonou a palavra de Deus. Sabe por que você vive abatido? Porque abandonou a palavra de Deus. Sabe por que o coração está desejando pecado? Porque abandonou a palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus não está, algo acontece fora da vontade de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é uma coisa tremenda. Olha só que coisa interessante o versículo de número 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creram por meio da loucura da pregação. Irmão, Deus, Ele sabe o que faz, como faz, o que tem que fazer. Eu só preciso estar disponível a obedecer. Eu falo que sirvo a Deus, mas não consigo me submeter.
Eu falo que sirvo a Deus, eu falo que amo a Deus, mas eu não consigo renunciar em favor da vontade de Deus. Você não cansa não de se machucar? Vou falar no geral, né? Você não cansa de se machucar, de viver frustrado, sabe? De ficar chutando lata, sempre tem um questionamento, nunca está completo na alegria, sempre falta. Você não cansa disso? Você não acha que te falta, literalmente, a responsabilidade de voltar para a palavra de Deus e se submeter à vontade revelada de Deus para a sua vida? Ei, crente, filhos de Deus, amados do Altíssimo, ei, vocês não cansam de sofrer na mão ou nas setas do inimigo de vossas almas? Irmão, sofrer com Cristo é alegria, diga aleluia. Irmão, o apóstolo Paulo não queria só conhecer a Cristo, como ele queria participar dos seus sofrimentos. Irmão, você imagine o gozo da alma do apóstolo Paulo e dizer assim: hoje eu posso participar do sofrimento do meu Senhor. Sabe qual que era o sofrimento do apóstolo Paulo? Que ele não entendia por que ele matava, mas não se satisfazia, porque faltava Cristo. Sabe por que você não se satisfaz? Porque falta Cristo. Porque longe da palavra de Deus você nunca vai se relacionar com Cristo. Porque você só se relaciona pela palavra de Deus. Não quero dizer a vocês que eu sou apaixonado, eu amo o nosso Deus, Ele para mim é tudo, sem Ele eu não vivo, eu sou uma planta fora da terra, sem Deus eu morro. Não tem como viver sem isso. O motivo de nós estarmos aqui é Deus. Mas você precisa ter consciência. Olha só que coisa interessante. A obra do Espírito Santo é tão importante quanto a obra da redenção de Cristo, que Cristo realizou na cruz. A obra do Espírito Santo é tão importante nas nossas vidas como a obra redentora de Cristo na cruz. Como eu devo me relacionar com o Espírito? Irmão, você acorda de manhã e não fala com Ele? Você não dá bom dia para o Espírito Santo? Você não trata Ele como Ele deve ser tratado? Se você não faz isso, passa a fazer. Quando você sentar na sua mesa para tomar um café da manhã com a sua família, antes de todos sentarem, dê a reverência a Ele. Puxa a cadeira e fala: Espírito Santo, só sentaremos quando o Senhor sentar. Que coisa linda, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O salmista Davi disse que o Senhor não rejeita um coração aquebrantado e contrito. Mas também quero parafrasear com você que Ele não rejeita um convite. Ele não rejeita um convite. Quando um filhinho, uma filhinha chama ele fala: eu não consigo resistir. Ele vem e senta. A presença dele exala um perfume no ambiente que você se constrange, você não consegue nem comer, as lágrimas escorrem naturalmente, porque a sua alma sente a conexão da eternidade, porque Ele está lá. Não, isso é coisa que a igreja precisa viver todos os dias. Relacionamento só vai haver, olha isso que eu vou falar a você.
Só vai haver expansão e implantação na igreja e através da igreja quando houver ou retornar esse relacionamento. Não procura avivamento nos púlpitos. Os púlpitos não vai transferir avivamento, porque o púlpito está precisando de reforma. Essa casa precisa de reforma bíblica. Pregação que literalmente é cristocêntrica, não tem nada a ver com o ego do homem, com o conhecimento do homem. A glória de Deus é para Deus, tudo é para Ele, tudo funciona através dEle. A pregação precisa ser cristocêntrica. O homem não tem poder de nada. Nós estamos aprendendo muito no seminário de exposição bíblica. Deus manda te dizer, cuidado. Deus falou comigo, cuidado. Não fala o que Deus não falou. É melhor você ler a Bíblia e continuar no seu silêncio pela palavra. Acabou, leu o texto, acabou, irmão, não tem o que falar. Deus abençoe, se coloque de pé e vamos orar. Acabou. Acabou. Reforma no púlpito. Diga amém por isso. Eu estou amando essa reforma. Ó. Às vezes eu quero dar uma escapadinha da linha, o Senhor fala, eu quero que a minha palavra seja exposta. Sempre tem alguma coisinha que não quer dizer, volta para a minha palavra. Tá bom, Senhor, vamos para a palavra. Porque a palavra é inerrante, ela contém autoridade suprema, ela vai aonde a medicina não vai, ela faz o que o homem não faz. A palavra é poderosa. Mas de um avivamento vai vir da minha casa, da minha família. Você imagina se o avivamento vir dessas casinhas que estão aqui? Eita Jesus, vai abalar o Eldorado. Você imagina a sua casa posicionada, avivada, desfrutando da presença de Deus como nunca desfrutou. Os filhos não conseguem se manter de pé na glória de Deus revelada na sua casa. Você não consegue sair do seu quarto, a unção, a nuvem, a glória, o poder de Deus. Você imagine, o que é isso? Mas isso não é exclusivo para uma família, é para nós. Essa unção é para nós. O poder é para nós. Vamos viver isso, não? Amém. Amém. Vamos viver isso? Amém. Bênção de Deus. Vamos viver. Irmão, se você não tiver autoestima, se você não recebe a palavra com alegria, que ela penetra o seu espírito, que ela revela a soberana vontade de Deus e começa a destornar tudo que você tem como egocêntrico, arranca tudo que você tem como vaidade, você não vai desfrutar desse despertamento espiritual, porque Deus não vai despertar vaidoso, Deus vai despertar os simples, os humildes, os que querem viver a essência primitiva. Olha só que coisa interessante. Somente pelo Espírito Santo pode aplicar a vontade de Deus no coração das pessoas. Meu Deus, essa obra ninguém consegue fazer. Somente o Espírito Santo de Deus consegue aplicar. Essa aplicação é tão mansa. Eu vou ler alguns versículos com vocês, você vai entender o porquê do Espírito Santo fazer essa obra operacional. Porque o Espírito Santo, ele carrega uma leveza, irmão. Eu vou dar para você um exemplo. Você escuta o algodão cair no chão? Solta o algodão, você escuta. Assim, 100 vezes mais é a leveza do Espírito Santo de Deus. Diga comigo assim, o Evangelho é leve. O Evangelho é leve, irmãos. O Evangelho é coisa única. Você não precisa pagar nada para ter na sua mesa. Você só precisa se entregar na totalidade. Porque o Evangelho não vai fazer uma obra pela metade. Inclusive nós somos uma obra inacabada. Vamos ler
o versículo de número 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram a sabedoria. O 23. Mas, porém, pregamos Cristo crucificado, a qual de fato é escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Faz uma pergunta para você mesmo. Nós já ensinamos sobre a hermenêutica e a exegese, que nos faz pergunta para os textos e nos faz literalmente ouvir Deus falar pelos textos que você está perguntando. Por que o judeu esperava os milagres? Porque eles esperavam uma sinalização como Moisés viveu. Ele esperava o céu se abrir, anjos descer, talvez o mar na Galileia de novo se abrir, e ele esperava o Salvador de uma forma esplendora. Alguém que estava montado num cavalo com uma comitiva de anjos, espada, coraça de justiça, escudos, alguém equipados de ferramenta celestial. E os gentios, os gregos, por que eles literalmente esperavam alguém que possuía a essência ou a imensa sabedoria? Porque era o que eles acreditavam, porque eles eram o berço do conhecimento. E nós temos duas culturas e duas civilizações distintas, uma religiosa e a outra estudiosa. Olha que coisa interessante, mas Jesus veio para as duas classes. Aleluia! Quando Jesus chega em Atenas, eles falam, os eruditos estão aí, quer falar com o Senhor. Jesus fala, hoje é estabelecido o reino de Deus. Por quê? Porque ele iria confundir os sábios pela sua humildade. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Jesus foi tão manso, que os homens falavam assim para ele: quem é esse homem? Quem é esse homem que fala com tanta mansidão, mas tem tanta autoridade? Quem é esse homem? Não é o filho do José? O filho da Maria? Não é ele? O de Nazaré? É ele mesmo. Mas tem uma coisa nele que vocês precisam conhecer, que é o que está em nós: o Espírito Santo de Deus. Eles não o conheciam. Jesus revela para eles. E eu quero literalmente trazer essa direção a você e a mim. Nós devemos, como ministro do Evangelho, anunciar a palavra de Deus aos ouvintes, aos ouvidos das pessoas. E o Espírito Santo se encarrega de descê-lo no coração dos homens. O que é que nós precisamos fazer? Pregar a palavra de Deus somente. E o Espírito Santo de Deus se encarrega de pegar essa semente e descer ao coração dos homens. Tem alguém na sua casa que é duro? Tem, eu sei que tem. Tem alguém na sua casa que é difícil, que não para ouvir a palavra? Tem alguém na sua casa que tem dificuldade de dar ouvido à palavra? Tem. Você só tem um dever: de pronunciar. E o Espírito se encarrega de descer essa palavra ao coração desta pessoa.
Pastor, já tentei, mas não deu certo. Ore, porque está faltando alguma coisa que não está te dando oportunidade para isso. Ore, mas ore, dizendo que você não aceita que essa alma vá para o inferno sem conhecer a Cristo, que ela precisa ir para o céu junto com você. Ore. E Deus, como Ele fez com João e com Pedro no Sinédrio, colocou a palavra na boca daqueles homens. E Deus vai falar através da sua vida. Você crê nisso? Às vezes você se sente desprezado. Às vezes você se sente incapaz. Graças a Deus. Porque o dia que você se sentir capaz, o dia que você se achar que pode, aí você não vai pregar Cristo crucificado. Você vai pregar a sua eloquência, que não vai produzir nada em ninguém. É isso? Então vamos voltar aqui para o contexto. Somente o Espírito Santo pode transformar o coração e produzir vida espiritual. Somente o Espírito Santo pode transformar e gerar vida espiritual em alguém. Somente o Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse âmbito espiritual, irmão, eu estou sentindo uma atmosfera que o Espírito quer promover algo aqui. Eu não sei se vocês estão conectados com o texto e vocês estão conectados com o que está sendo liberado, mas é como se o Espírito Santo quisesse promover algo. Feche os seus olhos um minutinho aí, porque talvez a sua atenção está sendo sequestrada. Feche os seus olhos um minutinho. É isso. Fique à vontade, Espírito Santo. Faça segundo a sua vontade. Estamos disponíveis. Remove, Senhor. Remove. Remove. Você está sentindo algo que não é dos homens. Pode ficar sossegado, sossegada. Isso é o Espírito Santo que está fazendo, porque você está se permitindo. Fica tranquilo, não vai te machucar. Ele está arrancando isso de você. Você não consegue tirar sozinho. Ele está removendo. Glória a Deus. Sem a unção do Espírito Santo, nossa pregação ou nossos sermões tornar-se-ão sem vida e sem poder. O Espírito Santo está removendo uma leveza na sua vida que está sendo causada. É pelo poder do Espírito Santo. A pregação sem poder, ela não pode fazer isso. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que aplica a palavra e ela não se aparta do Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra trabalham juntos em favor da humanidade. Ele está fazendo isso agora. Esse trabalho ele está removendo. Ele está removendo coisas que você não consegue sozinho. Seu passado não pode mais te acusar. Se você se permite, seja livre, desarma o seu coração. Esses traumas, essa angústia, essas situações que vocês viveram, que está te aprisionando, isso
Hoje é uma oportunidade para o Espírito Santo remover de você essa leveza, essa suavidade, esse amor. Essa ação do Espírito é única. Conhecimento é importante, mas não é suficiente. Embora seja vital, nada pode fazer sem a unção do Espírito Santo. Você pode ter conhecimento e pode até ser cuidadoso nas suas pregações, mas se não tiver unção do Espírito Santo, não terá poder para transformar o pecador. O que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas como pecador hoje é nos transformando, é removendo coisas que você há anos não consegue remover sozinho. É um favor de Deus na sua vida. Esse trauma, essa mágoa, esse rancor, todos esses sentimentos ruins que ainda sondam o seu coração, que mora dentro de você, hoje é uma oportunidade para ser removido por esse trabalho do Espírito Santo e por essa palavra transmitida. A unção é um resultado de uma vida de oração. Somente a unção revela a presença de Deus. A unção é um resultado de uma vida de oração. Somente o Espírito Santo revela a presença de Deus, porque Ele é a presença de Deus. E essa noite Ele quer revelar a sua bondade em vosso favor. É hoje que Ele quer remover todos esses traumas, esses lixos, esses entulhos que você colocou dentro de você. Ele veio com a sua própria mão tocar, com a própria mão Ele vai arrancar, porque é coisas espirituais, são palavras, são ações que está dentro de você, e essa mão santa, poderosa, ela está entrando nesse lugar obscuro, traumático, esse lugar cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de vingança. Nesse lugar o Espírito e a palavra está operando, está limpando, tirando, removendo, porque Ele quer transformar esse lugar de Lodebar para o lugar de Canaã, para a glória de Deus. Eu quero ser livre de tudo essa noite. Essa é a minha oração. Deus, me transforma por dentro, porque eu não quero esse homem de pecado escondido dentro de mim. Eu não quero mais andar em fingimento, eu quero andar na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Eu não quero mais andar fingindo. Seremos transformados essa noite. Segunda Crônica, capítulo 24, verso 20. Vai dizer assim, ó: então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isso é o que Deus diz. Porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Volta para a palavra de Deus. Volta para a palavra de Deus. Você abandonou, você tem esse sentimento, esse vazio, você tem tanta coisa dentro de você porque você abandonou.
Porque se o meu coração estiver repleto da palavra, não vai ter espaço para a mágoa entrar, para a raiva entrar, para a ira. Vai ter espaço para nada. Porque eu já tenho a palavra. Já tenho a palavra. Salmo 119, versículo 11, 12 e 13. Senhor, me ensina-me a guardar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E eu ensinarei todos os seus estatutos, todos os seus ensinamentos, todas as suas leis. Amém? Livro de Zacarias, capítulo 4, de verso de número 6. Vai dizer assim, ó, que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Por isso que ele não está fazendo força. Salomão disse assim, ó, se nós não afiar o machado, a nossa ferramenta operacional, que é espiritual, nós vamos fazer força no corte. Mas se nós tiver com a ferramenta afiada, nós não vamos precisar fazer força, porque ela já tem o corte necessário. E o que vai afiar a minha ferramenta, que ela está inativa, é a palavra de Deus. Ela vai afiar a minha ferramenta, e eu vou voltar a fazer o corte certo. E qual que é esse corte? Quando você estiver sangrando, eu vou ser literalmente instruído pela palavra, conduzido pelo Espírito Santo, para trazer uma direção para você, dando o corte certo na situação. E você vai estancar a ferida. Aleluia. Então, dentro dessa colocação, deixa eu introduzir com você. Muitos ministros do Evangelho, pregador da palavra de Deus, perderam a unção do Espírito Santo por distração do conhecimento. O conhecimento é importante, mas sem o Espírito Santo de Deus, é só informação bíblica que não produz arrependimento aos ouvintes. Então, o que eu quero introduzir com você? Você precisa voltar para a palavra para ser conduzido pelo Espírito. Quantos já ouviram assim, ó? Já ouviram assim, ó? Eu creio, eu tenho fé, mas não se move para nada. Você não acha que isso é contraditório? Tiago capítulo 2 vai dizer assim, ó, fé sem obra é, e você só consegue fazer a obra de Deus por meio da palavra e o Espírito. Porque é a palavra que te instrui e o Espírito que te conduz. E juntos, caminham junto. Você se torna um instrumento de Deus para fazer e cumprir a vontade de Deus. Vamos literalmente recapitular. Muitas igrejas, vamos traduzir isso. Muitas igrejas têm influência política, riquezas, boas organizações, belos templos, tecnologia, satisfações políticas, conhecimentos, pastores eruditos, mas não tem poder no Espírito Santo de Deus. A obra de Deus não é realizada através da inteligência humana, ela é conduzida pelo poder do Espírito Santo de Deus, e a sua palavra te instrui. A obra de Deus nunca será realizada por conhecimento humano. Você até pode desenvolver um método, mas tem período de validade. Vai chegar uma hora que você vai ter que criar outra coisa para fazer a igreja crescer. E a gente chamamos isso de fermento. Quanto mais fermento você coloca na massa, mais ela não cresce, ela incha. Então isso não é crescimento, é inchaço. Crescimento está relacionado à ação e o poder do Espírito. Aí há crescimento. Porque eu planto, você rega, e quem dá o crescimento? Aí há crescimento. Vamos literalmente encerrar. Devemos pôr
o coração na pregação que pregamos. As pessoas podem até rejeitar nossa pregação, mas jamais vai duvidar da nossa sinceridade que pregamos a palavra de Deus. Amém? As pessoas podem até rejeitar a pregação que pregamos, mas jamais elas vão duvidar da sinceridade que transmitimos a palavra de Deus. Então, como nós temos que viver como família, influenciando a sociedade e como missão de Deus, a igreja missiva ou missionária que tem a responsabilidade de transicionar na sociedade, se tornando a igreja que Deus edificou dentro de você. Amém? Você que está edificado por Deus e vive pela palavra, se coloque de pé. Você que não, se coloque de pé também. Para você que não, Deus tem um convite.